E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou então, junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, ele se dirigiu a Simão e aos demais e lhe fez um pedido: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram os 2 barcos a ponto de começar a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Cristo e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas aquelas coisas e seguiram a Jesus. Pai, está a tua palavra, Deus, fala conosco, nos edifica, Pai, nos leva a um novo nível de conhecimento. Espírito Santo, com a liberdade que tu tens neste lugar, fala conosco. Repreendemos toda distração, oh Pai, todo cansaço, toda dor, que nada venha tirar do nosso coração como um terreno fértil a semente boa dessa noite, Pai. E o teu nome seja exaltado em o nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é pescando lições de vida. Fala comigo: pescando lições de vida. Eu sei que você já ouviu muita pregação nessa mensagem. O versículo 1, ele nos abre para a introdução do texto. O versículo 1 nos coloca a circunstância onde e como estava acontecendo esse encontro maravilhoso de Cristo com estes homens. E quando nós voltamos um pouco atrás nesse evangelho, nós escolhemos esse texto de Lucas, porque também é narrado em Mateus e também é narrado em Marcos e João muito pouco, mas ninguém foi tão profundo e tão de forma tão clara como Lucas narra esse momento da grande pesca assim chamado. Por isso nós escolhemos Lucas. E Jesus, então, se você pegar o princípio do capítulo, Jesus, ele tinha sido levado pelo Espírito Santo ao deserto, o princípio do livro, e ele é tentado por Satanás aí em Lucas 4, do versículo 4 ao 14. Ele então vence Satanás no deserto, o Espírito volta com ele então alimentado pelos anjos, ele encontra João Batista, é batizado por João Batista, dá o início oficial do ministério de 3 anos e alguns meses aproximadamente de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus estava cheio do Espírito, Jesus estava iniciando o seu ministério, e Jesus então ele volta e entra na Galiléia, e entra numa sinagoga, e ele então abre a palavra em Isaías, e lembra que ele é o cumprimento da palavra que diz que é chegado o ano aceitável do Senhor, e ele veio para libertar os cativos, e etc, etc. E ele diz: a palavra se cumpre hoje. Colocaram ele para fora, ele vai para Nazaré, onde tem a sua família, os seus parentes, e em Nazaré ele não é reconhecido, mesmo com o poder das palavras, o poder do Espírito Santo. E ele diz: profeta não tem valor na sua casa, não tem reconhecimento. Ele sai, entra na sinagoga de Nazaré,
E lá um endemoniado se manifesta, ele expulsa o demônio, e o demônio diz: o que tem eu contigo, Jesus? Chegado a nossa hora, você é o santo do Altíssimo. E ele diz: silencia-te. Nessas experiências, Jesus continua a sua caminhada e a cura. E Lucas, diferente do outro evangelho, coloca no caminho entre o lago que Jesus está agora e de onde ele vem, a sogra de Pedro. E ele passa, segundo Lucas, na casa de Pedro. Pedro ainda não é o discípulo, diferente da outra narração, e cura a sogra de Pedro. E ele continua curando outros enfermos. O ministério de Jesus está liberado, está acontecendo a todo vapor. Então chega um momento em que ele precisa iniciar os seus discípulos, os primeiros discípulos da sua vida. Então ele sabe onde encontrar Pedro, João e Tiago, e ele então vai para o lago Genezaré. Ele chega à beira do lago e a multidão já o cerca, porque acompanhava a libertação, os milagres, as curas, a grandeza, a autoridade, a força como o mestre ensinava. E quando ele chega na beiradinha de Genezaré, um grande lago, a multidão, diz aqui a palavra que nós lemos no versículo 1, que apertava ele de todos os lados. Era mais ou menos quando o povo fugia do Egito, na frente era o mar, atrás era o inimigo, não tinha saída. Aqui também Jesus não tinha para onde ir, na frente era um lago gigante, atrás uma grande multidão, dos lados, e ele, penso eu, que ele já estava quase pisando na água, porque a multidão queria tocá-lo, queria o milagre, queria tirar a virtude dele, a multidão queria ouvi-lo. Então havia ali uma compressão, havia ali um momento que se iniciava esse ministério contínuo e maravilhoso de Jesus. Mas Jesus tinha que escolher os seus primeiros discípulos, né? E a Bíblia diz que a multidão apertava ele e queria ouvir a palavra dele, assim como na igreja, assim como nos lugares que marcam as cruzadas, os congressos, as pessoas se apertam, hoje não mais para ver Jesus em carne, mas para sentir o Senhor em espírito, para ouvir a palavra. E nessa noite não é diferente, você veio buscar uma bênção, mas muito mais do que a bênção, você veio para ouvir a palavra, você veio para adorar, você veio para receber, você veio para sentir, além da religiosidade, você veio para sentir além dos seus sentimentos. Eu sei que você está aqui hoje para sentir Jesus, e Ele está aqui para deixar você sentir Ele nessa noite. Não é diferente, não é diferente. Então esse é o contexto ao qual acontece todo o ato, e nós estamos agora com Jesus, a multidão, o lago de Genezaré, atrás dele, aquele lago tão grande, tão gigante. E o versículo 2, nós começamos então a pescar ensinamentos e lições para a nossa vida. O versículo de número 2 diz: ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados pelos pescadores que haviam desembarcado, e cuidavam de lavar as suas redes. Primeira lição pescada nessa noite: após o fracasso, eu preciso lavar as minhas ferramentas. Diga comigo: após o fracasso, eu preciso lavar as minhas ferramentas. O que é ferramentas? Se tem um pedreiro aqui, as ferramentas é a colher, é a régua, ferramenta de trabalho. Eu tenho um amigo açougueiro aqui que eu gosto muito dele, a ferramenta dele é uma faca bem amolada, não é verdade? Um machado para cortar costela. Se você é um vendedor de seguro, a sua ferramenta é a planilha, é a propaganda, é a condição, é o conhecimento, é o bom plano que você oferece. Se você é uma manicure, uma pedicure, e você então usa o que? Eu não sei, mas você usa aquilo que é necessário para fazer o seu serviço. Se você é um advogado, você usa a lei, não é verdade? Quando você é honesto. Se você é um pastor, você vai usar o seu dom de pastorear. Se você é um missionário, você vai usar o seu dom de ser missionário e abrir campos. Se você é um obreiro da portaria, da sala das crianças, ou seja ferramenta secular, ou seja ferramenta espiritual, nós sempre estamos usando as ferramentas de trabalho. E Jesus tinha que escolher os seus discípulos iniciais. Engraçado que quem estava mais perto dele era a multidão, quem estava mais ansioso era a multidão, quem estava mais sedento era a multidão. Mas o mestre diz a palavra que ele dá uma olhada de canto de olho, e na beirada do lago, e ele vê 2 barcos. Os barcos eram ferramentas de pescadores. Ele dá outra olhada, e os homens daqueles barcos haviam descido dele, e estavam lavando as suas ferramentas.
O barco já estava ali, com certeza limpo, porque eles chegavam, desceram do barco e estavam lavando as suas ferramentas. Jesus estava então primeiro observando. Mesmo a multidão apertando, o mestre tem uma visão muito mais longa do que a nossa. E ele observa homens que estavam naquele momento frustrados, quem sabe até abatidos, porque passaram a madrugada usando as suas ferramentas, exercendo a sua tentativa de ganhar o pão do outro dia, porque o melhor horário para pescar é de noite. Eu pesquei muito na minha vida, não de rede, de mulinete, pesquei muito, e a gente saía mais ou menos 4h30, 5 horas da tarde, a pescaria 9, 10 horas, ela encerra, não adianta você ficar lá, que você não vai pegar mais nada. Depois você volta 4 horas da manhã, 5, ou só volta no dia de tarde, porque não tem o horário do peixe que a gente fala. Eu morei em cidade litorânea, cidade de praia, morava de frente à praia, eu observava muito quando eu saía para trabalhar, mais ou menos 6h30, 7 horas da manhã, já estavam puxando as redes do barco, já estavam preparando os peixes, porque eles para vender, porque eles tinham passado a madrugada no meio do mar, a madrugada pescando. E Jesus olha aqueles homens com coração coração triste, homens que tinham fracassado naquela noite. Sabe, queridos, eu percebo que toda uma multidão sedenta, Jesus não achou os seus apóstolos, os seus discípulos, mas naqueles que estavam justamente cansados do trabalho, aqueles que estavam passando um deserto momentâneo, aqueles que estavam tristes, abatidos, foi onde Jesus olhou e encontrou seus futuros apóstolos. Muitas vezes, queridos, situações da nossa vida, da sua, que você está abatido, você fracassou numa tentativa de emprego, fracassou no relacionamento, fracassou no dia de venda, talvez você está triste, meu querido, mas saiba que o Senhor está vendo você, e o Senhor escolhe aqueles que fracassaram, porque só fracassa quem tenta, quem trabalha e quem luta. Fracassar não é vergonha, vergonha é render ao fracasso. Eu fracasso e levanto mais forte, porque o Senhor é comigo. Primeiro, queridos, ele olha aqueles homens, o fracasso não foi impedimento de forma nenhuma. Jesus olha e escolhe aqueles homens, porque ele vê todas as coisas. Eu fico triste quando a pessoa fala para mim: pastor, Deus não me vê, Deus não está vendo a minha situação, Deus não me ama, Deus não me conhece mais, pastor, não aguento mais, Deus está olhando para todo mundo, mas Deus não vê. Será que Deus não enxerga a minha luta? Será que Deus não enxerga a minha luta em casa? Será que Deus não enxerga a minha luta financeira? Será que Deus não está vendo? Queridos, é quando você está prostrado, você só não deitou porque você agora está no colo de Deus. É quando você diz que o deserto não vai acabar, é que Deus está preparando oásis para te dar de beber e seguir em frente. Deus está com os olhos sobre você 24 horas por dia. Pare de olhar para a tua luta e achar que está sozinho. Deus olha. E diz assim: ele observou à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, e eles haviam desembarcado. Eu vejo muita gente falar assim: o barco simboliza o seu ministério, a sua igreja, você não pode descer do barco. Não, eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, eles tinham que desembarcar mesmo, porque havia acabado a pesca, havia acabado o horário de pesca, como eu te falei. Não tinha outra coisa não, amanhecer o dia, encostar o barco, lavar ele, descer e cuidar da rede, ou largar a rede suja. Queridos, eles tinham que descer do barco. O barco aqui não é a igreja, não é o seu chamado, não é o seu ministério. Eles usaram as 2 ferramentas, o barco e a rede. Já havia acabado o melhor horário para pescar. Não adianta você arrumar 3 empregos para resolver sua vida. Não adianta você ir além da força. Não adianta você tirar o espaço da sua família, do seu chamado, para querer resolver sua vida financeira. A Bíblia diz: eu dou aos que eu amo enquanto eles dormem. Uma vez o baiano escutou esse versículo e falou: vou ficar milionário. Eu dou aos meus enquanto eles dormem. Então a hora de parar é hora de parar, meu irmão.
Tem tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Este mundo consumista quer nos sugar o tempo do Senhor, meu irmão. Trabalhe o seu tempo de trabalhar e deixa que o Senhor te prosperará, meu irmão. Não tire o tempo de Deus para essas coisas. Tem alguém comigo nesse tempo ainda? Diga amém. Então tinha que desembarcar mesmo. Está lá, a Bíblia frisa isso com muito carinho. Tem hora que a gente tem que desembarcar de umas furadas, sim ou não? Tem hora que tem uns relacionamentos que está prendendo a sua vida. Eu não estou falando de casado. Casado é até que a morte nos separe. E não vale matar. Mas há relacionamentos de amizades que você tem que desembarcar delas. A Bíblia diz que aquele que anda, lá em Provérbios, com as pessoas que não são boas, pode corromper os bons costumes. Oi? Isso. Tem vezes que eu tenho que desembarcar de uma empresa que eu trabalho, porque lá eu sou levado a cometer erros para com Deus. Mentira, nota fria, sonegação, enrolação. Às vezes eu tenho que desembarcar de uma igreja onde você vê que não está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Tem alguém comigo? Diga amém. Tem hora que tem que desembarcar. Foi furada aquela noite, foi furada aquela pescaria. Eles desembarcaram. Continua dizendo que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas, diga comigo, lavar as ferramentas. Quais são as suas ferramentas materiais que você trabalha? Mas quais são as suas ferramentas espirituais que Deus já te deu? Olha o que Deus está trazendo, irmão. Preste atenção, não se distraia. É pescar riquezas nessa noite espirituais. Cuidavam de lavar as suas redes. Queridos, minha simples visão é o seguinte: quando Jesus olha para o lado e vê aqueles homens lavando a rede, eu vou te contar, quando eu chegava das pescarias, que não pegava nada, eu largava o mulinete com a mioxu nele, eu largava tudo sujo lá, não tirava nada, que eu estava com raiva. Quando pescava muito peixe, eu tirava os peixes, limpava a vara para outro dia, preparava, porque eu sabia que outro dia ia ser bom. Mas quando não dava nada, chegavam os companheiros nos outros barcos, banando a cabeça, eu falava, aí, larga isso para lá, amanhã eu arranco essa mioxu, amanhã eu lavo essas varas, esse negócio todo. Foi assim, Jesus olhou para eles, eles estavam lavando as suas redes. Eu creio que Jesus viu de alguma forma fé no coração de Pedro, Tiago e João. Sabe por quê, queridos? Se eles lavavam a rede, é porque eles acreditavam que no outro dia seria possível ter uma pescaria. Às vezes você fracassou hoje, mas lava a tua ferramenta, porque amanhã será melhor, aleluia. E por que lavar a rede? Porque quando você puxa uma rede vazia, ela vem com graveto, ela vem com mato do fundo do rio, ela vem com pedra, ela vem suja. Então você lava ela, porque você vai usar de novo. Então, queridos, muitas vezes você entrou aqui nessa noite, queridos, e tem coisas presas na sua ferramenta, mágoas de pastores, de líderes, dores do seu relacionamento, coisas que não aconteceram e abalaram a sua fé. A sua ferramenta, que é a rede, ela está suja, está com coisas pesadas. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: meu filho, lava a tua ferramenta, porque você vai de usá-la novamente e eu te abençoarei. Crentes que atolam seus dons, a Bíblia diz: desperta o dom que há em ti. Despertar o dom, queridos, é tirar as encrostas, é tirar as palavras duras, é tirar as tristezas, as decepções, a fraqueza, é ter uma fé limpa, é voltar a fé no fogo para ser provada de novo, essa ferramenta genuína e maravilhosa. Tem muita gente aqui na igreja que parou de usar a ferramenta, mas Deus está dizendo: você não pegou nada até agora, mas lava ela, levanta a tua ferramenta, porque eu estou aqui para fazer com que prospere o teu trabalho. A Bíblia diz que o trabalho das nossas mãos não é em vão, porque ele é feito para o Senhor, queridos. Fracassou um projeto, fracassou um sonho, Jesus olhou para eles, estavam limpando tudo, porque acreditavam numa pescaria maior.
acreditavam em algo melhor, acreditavam que iam voltar ao mar, que iam ter a oportunidade de buscar. Talvez você abriu uma empresa e essa empresa faliu, e você diz: nunca mais eu vou abrir uma empresa. Mas você tem o dom, você tem um talento de administrador, de bom vendedor. Às vezes você sai um dia para vender. Quem é vendedor vai vender plano de saúde, vai vender carro, vai vender tantas coisas, e bate perneta, bate pé, volta, não vendeu nada. Chegar em casa, como eu já saí para trabalhar sem ter o que comer, e voltar para casa e olhar a sua mulher e seus filhos esperando uma notícia boa. Eu já passei por isso, e você não ter notícia boa dói o coração de um homem de caráter. Uma mulher que sai, deixa os seus filhos numa creche, vai trabalhar e não consegue nada, entrega currículo, abriu uma empresa, faliu, abriu outra, faliu. Às vezes teve 2, 3 relacionamentos e foi magoado, foi traído, foi humilhado, sente, está inseguro. Recolheu a ferramenta dos sentimentos, recolheu a ferramenta da fé, recolheu a ferramenta da ousadia. Deus está dizendo: me apresenta, filho, nesta noite, que eu lavarei a tua ferramenta com a água que corre do meu trono e te abençoarei em nome de Jesus. Creia, creia. Eles lavaram porque eles criam, eles acreditavam, sabe? Às vezes você é um pregador, acontece muito, e o pregador vai pregar num congresso, num lugar, e prepara aquela palavra, e ele quase converte de novo, preparando ela, e fala: nossa, vou arrebentar, vai dar tudo certo, Deus vai me usar. E chega lá o pregador e nada. O levita vai cantar e nada. Às vezes a voz some, às vezes treme, às vezes ninguém sentiu nada, às vezes ele está pelejando ali, igual você vê o André de vez em quando suando aqui, suando frio, e nada acontece. E às vezes vai para casa uma vez, vai para casa 2, vai para casa 3, queridos, e sente. Às vezes você foi ensinar, você foi evangelizar e não ganhou ninguém. Nós abrimos aqui um culto meio-dia, não veio ninguém. Sabe, queridos, Deus está dizendo para nós: olha, meu filho, o fracasso, para quem continua crendo em mim, será o princípio das suas conquistas. O fracasso na vida de um filho de Deus simplesmente é para que o mundo saiba que Ele é o Deus que tira do montouro e coloca em lugares altos. Você já teve algum fracasso em alguma área da sua vida? Levanta a mão comigo assim e diga: Senhor, eu apresento as minhas ferramentas. Me ajuda, Senhor, a abrir o baú, a desenterrar, a trazê-las, te apresentá-las. Eu quero produzir, eu quero prosperar. Então, Senhor, eu tomo agora, pela fé, com as minhas ferramentas, o direito de sair do montouro do fracasso para os lugares altos das maiores conquistas que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse em o nome de Jesus. Toma posse, irmão, isso é ato de fé. Pesca mais um ensinamento aí. Fracassos durante a jornada da vida não aposentam o seu chamado. Fracassos durante a jornada da minha vida não aposentam o meu chamado. Quer outra? As suas ferramentas são os instrumentos que te levará ao lugar de abundância. As suas ferramentas limpas serão aquelas que te levarão aos lugares aonde Jesus vai te exaltar. Então, mantenha a sua ferramenta espiritual limpa. Posso prosseguir? Glória a Deus. Segundo lição que nós vamos pescar nessa noite, está no versículo 3. Então Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava
o povo. Segunda lição: nossas ferramentas, primeiro, a serviço do reino. Diga comigo: as minhas ferramentas, primeiro, a serviço do reino. Cara, os caras não pegou nada. Eu acho que eles sabiam quem era Jesus, porque Pedro chama ele de mestre. E ele fala: entra no barco. Você já viu muito pregador de fogo falar com você: deixa Jesus entrar no seu barco, não é assim? E a tempestade vai acalmar e tudo. E é verdade, é verdade. Se Jesus entra no meu barco, a primeira coisa que eu espero é o quê? O milagre, a resposta. Porque onde Jesus está, eu já te ensinei que toda circunstância muda. Jesus entrou no barco e falou: afasta um pouquinho. Eu posso imaginar, a Bíblia não diz, estou só imaginando. Eu penso que algum dos pescadores falou: é hoje. Não deu certo de noite esse negócio. Pedro não, porque Pedro reclama na frente. Mas usou a pessoa: Jesus aqui, vai acontecer algo. Quando você aceita Jesus, irmão, que a gente está no primeiro amor, é verdade, tudo que você pede, o que é que Deus faz? Toda vez que eu vou preparar a gente para batizar, eu falo: aproveita esse momento desse primeiro amor e pede tudo que você quer logo. E ele entra no barco e diz: olha, afasta aí um pouquinho, afasta um pouquinho. Mas pastor, por que eu tenho Jesus no meu barco e os milagres ainda não acontecem? Por que eu tenho Jesus no meu barco e o meu barco não me leva para um lugar de abundância? Por que pastor, Jesus está no meu barco do meu casamento e ainda é ruim, destruído? O barco dos meus filhos estão perdidos nas drogas. O barco do meu ministério não deslancha. O barco das minhas finanças que eu já entreguei para ele e não sai do lugar. Quantas vezes nós nos pegamos perguntando tudo isso, queridos? Se Jesus entrar no barco de qualquer pessoa, queridos, a pessoa vai achar que o milagre é imediato. Mas aprenda uma lição muito forte nessa noite. Antes de Jesus fazer o milagre material, Jesus vai cuidar das coisas espirituais de papai. Fala comigo: antes de Jesus fazer o meu milagre material, Jesus vai cuidar das coisas espirituais de papai. É, coisa linda. Ele estava lá na Samaritana, na beira do poço. Os camaradas foram buscar mamitex, os apóstolos chegaram com a mamitex. Ô mestre, tu chama quentinha, tu queres? Não, estou satisfeito. Quem deu comida para ele? Quem deu para ele? Será que serviram picanha? O que foi aí? Jesus, ouvindo eles, diz: olha, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ele está dizendo primeiro o espiritual, depois o... Então ele empurra o barco com os pescadores. A Bíblia não narra, mas eles pegaram a rede limpinha e colocou, porque lá na frente eles vão o quê? Jogar ela. Por isso que a sua ferramenta tem que estar sempre limpa. Fala para o seu irmão: ferramenta sempre limpa. Você não sabe a hora que ela vai prosperar. Eles entraram no barco, jogaram a rede. Jesus entrou, afastou um pouquinho. Jesus senta, porque naquela época judaica, o mestre, quando ia ensinar, ele ficava na mesma posição. Então a galera sentou, ele sentou, aquela turma na beira do lago, assim, uma multidão, e ele começa então a ensinar. Imagina os pescadores, eles queriam peixe. Jesus entra no barco dos caras cansados, colocaram a rede de novo para ensinar a palavra de Deus. Sabe, queridos, eu lembro de pessoas na Bíblia que Jesus curou, e quando ele curava, ele dizia para eles assim: a tua fé te salvou. A multidão então estava sentada ali, eu vi à beira do lago, a certa distância, os homens do barco estavam ouvindo Jesus de camarote. Eles estavam na areia, alguns com o pé dentro d'água, com certeza, alguns avançaram para dentro da água, porque queria muito, e os caras estavam de camarote, aqueles que ele separou para ser discípulo. Jesus falando, eles em volta de Jesus no barco, ouvindo ali no seco, na tranquilidade, Jesus alimentando, Jesus capacitando. Sabe por quê? Aquelas palavras maravilhosas, aquelas palavras de ousadia, de coragem, de unção que Jesus dava, ele alimentava e alicerçava as bases espirituais daqueles homens. Antes de Jesus conduzir eles ao milagre,
Jesus primeiro fez a vontade de Deus para o povo e alicerçou a base espiritual dos futuros apóstolos que ali estavam. Alguém está entendendo? Diga amém. Mais uma lição para você: Jesus nunca vai começar uma obra pelas coisas terrenas, mas sempre pelas coisas espirituais. Hoje as igrejas ensinam que primeiro você pede o apartamento, a casa. Não, meu irmão. Primeiro você pede a Deus os dons. Primeiro você pede a Deus para revelar o teu chamado. Primeiro você abre a sua casa para uma célula. Primeiro você abre a sua casa para falar de Jesus. Você usa o seu carro para Jesus. Você usa o seu corpo para Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas serão vos acrescentadas. Compreendeu o nó que Deus deu aqui? Primeiro ele prega, primeiro os apóstolos ouvem, primeiro eu busco o reino, primeiro eu faço a vontade de Deus. Eu lembro de uma profeta verdadeira ainda viva em Formosa, chamada irmã Ana, a mulher que Deus usou para entregar 90% dos meus dons, para me guiar. Uma mulher fantástica, uma profeta de verdade, não é essas anarquias que estão espalhadas por aí não. E ela disse para mim uma vez: conforme você caminhar para Deus, Deus caminhará por você. Conforme você fizer por Deus, Deus fará por você. É isso que ele está fazendo. Espera aí, tem uma multidão. Eu não posso largar a multidão para multiplicar para vocês. Eu não posso te mostrar o milagre se eu não preparar vocês. Então, queridos, primeiro nós precisamos disso. Quando ele chama Zaqueu na árvore, o que ele fala com Zaqueu? Desce, porque eu vou te dar todas as riquezas da terra, é isso? Não. Desce daí, primeiro o espiritual, porque hoje chegou salvação na sua casa. Vai que a tua fé te salvou. Primeiro o espiritual. As igrejas estão invertendo isso. Primeiro hoje é o material. Pastor, mas como eu vou viver seu material? Você não vai viver seu material, porque ele diz que nunca se viu ou verá sobre a terra um justo mendigar o seu pão. Fiquei sem emprego, fiquei sem dinheiro, fiquei sem nada. Vi um bolo sustentar 20 homens e não acabar, mas eu nunca mendiguei o pão na minha vida. Nunca. Preocupa não, meu irmão. Está na hora de nós mergulharmos no nível espiritual, né? Hoje chegou salvação em sua casa. Primeiro alicerça a estrutura espiritual para recebermos as bênçãos que estão reservadas para nós. Queridos, preocupa não, fica paciente. Deus está trabalhando a seu favor. João 5,17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Olha para o seu irmão e fala: sabe quem trabalha a seu favor? Jesus. E agindo Jesus, quem impedirá? Quem impedirá? Terceira coisa, queridos, já que você aprendeu que tem que lavar o instrumento, tem que colocar à disposição do reino, depois você tem que estar disposto a buscar primeiro o espiritual, para que as outras coisas sejam acrescentadas. O problema é que tem gente que trabalha demais e ora pouco, trabalha demais e vem pouco ao culto, trabalha demais e lê pouco a Bíblia, trabalha demais e não faz nada pelo Senhor, não assume o ministério, não vai, não faz, e não dá certo. Não dá certo. Terceira coisa, as nossas ferramentas, isso nós já falamos. Terceira coisa, quanto maior a profundidade, maior o milagre. Fala comigo: maior a profundidade, maior o milagre. Versículo 4: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e pediu: ide às águas profundas. Lembra do profeta Ezequiel? Você lembra? Quando ele tem a visão e entra no rio, e ele entra no rio, e as águas estão aonde? Na canela. Entra mais, as águas estão aonde? No artelho. Entra mais, as águas estão no peito, estão no ombros. Por fim o anjo fala com ele: mergulha.
Espera aí um pouquinho. Jesus é o dono do milagre. Ele podia fazer o peixe dar no lugar seco, sim ou não? Mas ele quer ensinar alguma coisa. Porque como pode, na ordem natural das coisas, dar um tanto peixe daquele no rasinho daquele? Primeiro, se desse no rasinho, não ia dar certo. Segundo, se desse no rasinho, a multidão ia fazer o quê? Vocês estão julgando a multidão, isso é feio. Mas eu também acho que ia pegar. A multidão ia querer pegar. No rasinho, não ia usar a ferramenta, que era o quê? A rede. As melhores coisas de Deus, queridos, nós iremos encontrar quando nós dermos mergulhos profundos no mundo espiritual. É lá onde ninguém vai que tem a surpresa. É lá onde ninguém tem mergulhado que estão os melhores tesouros. É lá no profundo da intimidade é que eu reconheço a glória de Deus, a recebo, então eu serei próspero em todas as áreas da minha vida. É na profundidade da oração é que abre os níveis de revelação de Deus. É na profundidade do jejum é que eu mato a minha carne e fortaleço o meu espírito e venço o inimigo da minha vida. É na profundidade da palavra é que eu conheço falar de Deus. É na profundidade da palavra que eu me fortaleço. É na profundidade da palavra que me chamarão filho do Altíssimo, abençoado do Senhor. Tem gente se contentando com o raso. Meu irmão, não se contenta só com esse culto, não se contenta só com essa palavra, não se contenta só com este louvor. O rio de Deus é para todo mundo. As águas profundas é para todo mundo. Eu lembro quando eu pescava, quando eu queria de 4h30 pegar as piaparinhas, os douradinhos, nós íamos para a beirada onde as galhas caíam. Mas quando chegava 6, 6h30, eu escava um mioxu desse tamanho no anzol 5/0, pescador sabe o que eu estou falando. Colocava aquele negócio atraente assim, aí nós ligávamos o motor e nós descíamos ou subíamos o rio e achávamos as bacias profundas. Não vou nem te contar o resto, não, que você vai falar que é história de pescador, vai me ofender. É nas águas profundas que se encontram os surubins, aquele peixe pintadinho, sabe? Nós estamos chegando e todo mundo gosta de falar, Jesus está voltando, é a última hora. Irmão, se é, você vai ficar com água na canela. Se é, você vai se contentar e ser alimentado um domingo por semana, uma quarta de oração, um culto de jovens, uma terça de manhã. Não, irmão. Está na hora de você rasgar, irmão. Está na hora de você achar a sua lagoa, o seu mar. Está na hora de você conhecer o eterno. Está na hora de você levantar a mão e ver enfermos curados. Está na hora de você dar ordem ao paralítico. Está na hora do diabo temer a sua presença. Está na hora. Porque diz a palavra que haverá dias que me procurarão, do oriente ao ocidente, do norte ao sul, me procurarão, mas não me acharão. Então aproveita enquanto o Senhor se pode ser encontrado. É tempo de subir nível, é tempo de mergulhar, é tempo de banhar nas águas do poder do Espírito de Deus. Você quer a sua resposta? Águas profundas. Você quer o milagre maior do que você sonha? Águas profundas. Você quer ouvir Deus? Águas profundas. Eu já estive lá, então eu posso te dizer, vale a pena. Serão abertas de você coisas que você jamais esquecerá. Jamais. Jamais. Chegamos numa pequena cruzada cansados. No outro dia eu tinha que levantar cedo de novo para ir pregar. Eu deitei umas 3 horas da manhã. Falei, Deus, eu não consigo acordar, estou cansado. Mas eu vivi em águas profundas. Falei, Senhor, manda um anjo me acordar amanhã cedo, 6 horas.
6 horas, algo me balançou. Quando eu abri os olhos, ele estava retornando para o alto. Águas profundas. Águas profundas. Eu lembro quando eu chegava e o diabo dizia pelo nome: Manuel, eu vim para te matar, para te levar. Falando na boca do endemoniado. Eu nunca fui caça-demônio, mas o povo achava que era, então me chamava de madrugada, chamava e eu ia. Uma igreja que era próxima, foram lá bater na minha casa, eu não era daquela igreja. Vão lá, porque tem uns 10 diáconos lá. E tem um demônio lá, o cara tem 1,98 m e tá feio, vamos lá, ajuda nós. Falei, vamos, minha ferramenta era essa na época de libertação. Eu caminhei, quando eu cheguei, eu entrei na porta do portão lateral. A igreja tem um templo, tem um portão lateral. Eu entrei no portão lateral, tinha realmente uns 10 diáconos, tremendo igual vara verde. E um cara um pouco mais alto que eu, ele tem 1,98 m por aí. E bravo. Eu cheguei, eu olhei ele de baixo para cima. E ele falou, me chamou pelo nome, Manuel, eu estava te esperando. Com aquela voz, quem já viu sabe como é. Não vou fazer, porque senão muito aqui de água rasa não vai dormir de noite. E ele dizia, Manuel, eu vim para levar você, eu vim te destruir, e tal, aquele cara grande. E os diáconos tudo afastou. Irmão, eu tinha que pôr a mão na cabeça do cara, mas eu não alcançava. Ele falou, você veio para matar? Veio, você não vai encostar em mim em nome de Jesus. E nós começamos uma guerra ali, mas águas profundas, uma legião forte. Meia hora depois, para a glória e honra do Senhor, não sou eu, nem foi eu, mas se não fossem águas profundas, seria humilhado. Aquele homem foi totalmente liberto. Vou te contar outro que Deus está mandando, não gosto de ficar falando muito não, mas preste atenção, águas profundas. Eu, pastor Daniela, mudamos para Sobradinho em 2000, 26 de junho de 2000, mudamos para a quadra 7, eu tenho memória, nunca esqueci a data do casamento, você sabe, amor. Começamos a evangelizar. Não sei se a Josi, alguém conhece há mais tempo, estava nesse dia. E aqui era diferente, não tinha pista dupla. Mas eu lembro que nós paramos, porque havia um povo que morava no barranco, e nós queríamos evangelizar aqui, ó. Antes do Resende, não tinha essa paralela, não tinha esse setor de expansão na época, tinha nada disso, era mato. E uns barracos no fundo aí. E aí nós paramos. E aí nós paramos o carro, eu tinha um Monza na época, e aí eu parei o Monza, parou outro carro na frente, e nós descemos o grupo. Eu não era pastor na época, eu tinha um pastor auxiliar dele, sem ser ungido pastor ainda. E nós começamos a evangelizar e orar, e havia os drogados, nós colocamos a mão, estávamos expulsando. De repente um estrondo, pá! E nós oramos um Fiat 147 atrás do Monza. E o povo desesperou, acabou tudo, acabou, e nós saímos de lá. Não sei se alguém estava comigo aqui na época. A Daniela estava, você estava não, né? Com o Júlio ainda aqui, acho que você não estava não. Senão você não ia me deixar mentir sozinho. Aí, nós subimos o barranco, acabou o Monza, era tudo que eu tinha. Eu subi pensando no Monza, acabou tudo. Estou aqui orando, o diabo ali ajustando tudo contra mim. Subiu eu, subiu o pastor, subiu todo mundo. E o Fitinho 147 deu ré. E tentou sair, nheque. Sabe o que é um Fiat 147, não sabe? Vocês são mais novos, pesquisa na internet. E chegou, e aí não deu, parou na frente do Monza, não conseguiu ir. Nós chegamos na traseira do carro, o pastor, ele está vivo para testemunhar, não acreditou. O Fiat entrou no Monza, não tinha um arranhão. Nada. O pastor, vamos ver, o cara quer fugir, fugiu o quê? Não estragou nada, mas vamos lá. Eu falei, vamos. E eu fui, mineirinho bravo. Um Fiat 147, falei, desce daí. Começou a descer, começou a abrir a porta, uma perna para fora, aí a perna ia lá longe assim, virou lá dentro, a outra pernona, começou a sair aquele cara, irmãos, você tem que ver para você acreditar, um monstro, um guarda-roupa 8x8, não sei, irmão, tá malhando em João Pedro, nada perto do cara, o cara é grande, você é grande pra caramba, grande, desceu, eu falei, minha pergunta para Deus era, o milagre é ele estar dentro do Fiat, isso é um milagre, como o Senhor pôs esse homem aí dentro, isso é o capeta que está transformando, porque não cabia, irmão, estou falando, e ele desceu e foi crescendo na minha frente, sem camisa, um dragão tatuado assim, irmão,
um dragãozão assim, ele foi crescendo, 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 crescendo. O que é isso? Eu sou baixinho, pensei, mas grande, tatuado, musculoso, mas estava meio barrigudo, eu lembro. Um dragãozão assim. Eu não sei por que essas pessoas têm mania de olhar para baixo quando fala para amigo. Olhou para baixo. O que foi? Estraguei seu carro. Eu falei, não, senhor, está tudo certinho, eu vi que você está bem. O senhor está bem? O pastor já estava também, você está bem? Você está bem? Ele falou, estou bem sim, mas eu destruí seu carro. Eu falei, não, destruiu não. Jesus é comigo. Você quer ir lá ver? Vai eu e o gigante. Olhou trazer o carro, não acreditou. O cara olhou, passou a mão, olhou para baixo de novo, falou, o que aconteceu? Eu falei, Deus. Ele falou, eu perdi o controle, eu chapei seu carro. Eu falei, vamos lá ver o seu, vamos. Vai eu e o gigante de novo. Quem passava na rua, não sei o que pensava. E aí nós olhou, nada. Aí ele ficou alucinado. Eu falei, sabe o que é isso? Ele falou, eu falei, Jesus. Jesus, eu estava em águas profundas, irmão. Quando eu falava Jesus, era sério mesmo, o negócio balançava. E eu falei, Jesus te ama. Medo, né, dele reagir. E ele começou a falar, Jesus me ama, começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu falei, te ama mesmo, e quer te libertar. E ele não deixou acontecer nada, porque ele trouxe você aqui agora. Eu fiquei bravo no espírito, né? Jesus te ama. E ele, aquele homem, debruçou em mim, irmão. Eu acho que deu até problema na coluna dele. Ele debruçou assim, e orava no meu ombro, mas chorava. Passava aquele povo, começava a parar e buzinar. Eu também não sei qual a maldade que eles pensavam. O gigante sem camisa, com a cabeça no meu ombro, e chorava. Sabe o que ele falou? A minha mãe, chorando, é da Assembleia de Deus. A minha mãe ora todo dia pela minha vida. Eu chego em casa drogado e eu pego ela de joelho orando pela minha vida. Eu quero reconciliar com Jesus. E ali aquele homem reconciliou. Deus quer te colocar em águas profundas. Deus quer te levar no sobrenatural. Deus quer te mostrar o oculto. Deus quer te revelar o que nunca foi revelado. Sai do teu lugar, limpa a tua ferramenta e mergulha no profundo. Chega de ser crente de carteirinha. Oh, aleluia. Joás, o rei, quando o profeta Eliseu estava morrendo, o inimigo estava atacando Joás, ele chama Eliseu, vai lá e fala com o rei, abre a janela e atira a flecha. E ele pega o alforje cheio de flecha, o arco, e ele fala, quantas vezes você atirar, você atingirá o seu inimigo. Obrigado. Quem me dá mais 5 minutos? Glória a Deus. O rei pega uma flecha para o oriente, outra flecha e zap, outra flecha e zap. Eliseu está para morrer, estava ruim já. Ele fica nervoso, fala, rei, era para você atirar 5 ou 6. É assim que ele fala. Porque quanto mais você atirasse, mais você acertava o inimigo. Isso é espiritual, profético. Agora ele só vai atingir 3 vezes. Tem crente que é assim, ele joga uma flechinha nos seus sonhos, dos seus sonhos. Ele joga uma flechinha de um projetinho. Ele joga um pouquinho de fé. E quando Eliseu morreu e o inimigo atacou, o rei feriu 3 vezes, mas tinha que ser 5. O inimigo tomou o reinado dele. Irmão, Deus está dizendo que água profunda, meu irmão, você só para quando alcançar a sua grande vitória. Você só para quando chegar aonde Deus tem para você, irmão. Isaías 54, 2, 13, ele dá 2, 3, ele dá um recado grande para nós essa noite. Você conhece muito esse texto. Água profunda é o seguinte: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda, e a sua descendência tomará posse de outras terras e cidades abandonadas. Quando eu mergulho em água profunda e alargo a tenda, irmão, derrama o milagre. Depois chegou nas águas profundas, presta atenção. Aí Deus falou com eles agora: lançai as vossas redes. Pesque uma lição para você.
Você pode ter o controle sobre as suas ferramentas, sobre as suas sementes, mas quem ainda tem o poder de fazer o milagre é Jesus. Outra pescaria. Você pode ser o melhor profissional na sua área, você pode ser o melhor pregador, o melhor missionário, o melhor músico, mas o único que pode te levar a alcançar o impossível ainda é Jesus de Nazaré. Tem alguém entendendo? Diga amém. Sai dessa mordidão, sai, desenterra o talento, desenterra a ferramenta, acredita em você e em Cristo. Levanta, acorda, e Cristo resplandecerá sobre vós. Aí, querido, não tem erro. Cheguei na água profunda, já fiz tudo, coloquei tudo no reino em primeiro lugar, eu lanço ela, e o versículo 6 e 7 dá o resultado. Pegou enorme quantidade de peixe que chegava a romper. E eu concluo essa pregação usando o versículo 10 e 11. A quinta e última coisa: o centro de todo o ciclo da nossa vida é o reino de Deus. Fala comigo: o centro de todo o ciclo da minha vida é o reino. Então, queridos, pesque essa lição. Se eu não me voltar para o reino, se eu não estiver no reino, não vai acontecer. Imagina, ele chega para falar para a multidão, manda voltar para o barco, afasta, faz o que Deus tem que fazer, leva em águas profundas depois de ensiná-los, ele joga, ele pega tudo aquilo. Quando ele volta, sabe o que ele fala no versículo 10? Todavia Jesus revela a Simão: não tenha medo, porque deste momento você passará a ser pescadores de vidas humanas. Deus pode te dar o melhor carro, o melhor apartamento, o melhor casamento, Deus pode te dar a melhor igreja, pode te dar tudo, mas não adianta fugir. A sua vida é ganhar almas para Jesus. A sua vida é cuidar e discipular de vidas para Jesus. Não interessa o que a igreja está pregando aí fora, não interessa só os pastores e mestres, só vão aumentar. Interessa é você e Deus. Está na hora de você voltar o ciclo da sua vida para a gloriosa e perfeita vontade de Deus. Versículo 11, encerrando, ele diz: então eles arrastaram os barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Aprenda a última lição da pesca dessa noite: o seu milagre nunca pode ser mais valorizado do que o seu Deus. O que eles mais queriam era peixe, o que ele deu foi peixe, mas como ele fez o ciclo do reino, ele diz: larga tudo e segue-me. Eles largaram o barco, largaram o peixe, largaram a rede e seguiram o mestre. Curta aquilo que Deus te deu na vida, mas não deixe de seguir o mestre. Fica de pé, por gentileza.